Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos entrevistar o professor Marcelo Ponte. Ele é advogado, professor universitário na Universidade de Fortaleza, a Unifor, é especialista em Direito Processual Civil, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e também foi pesquisador visitante do Instituto do Federalismo da Universidade de Friburgo, Suíça. Professor Marcelo, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Joyce. É uma satisfação estar aqui, né? Revê-la, mesmo que virtualmente, você que foi aluna nossa lá da Universidade de Fortaleza. E nesse período, né, de pandemia, em que nos últimos meses muitos professores, muitos pesquisadores, muitos cantores, né, e outros profissionais tiveram que dar uma contribuição do seu conhecimento através das lives, através de gravações, através de vídeos, né? Estou eu aqui, tá certo? Muito satisfeito de estar colaborando um pouco para transmitir, né, um pouco do que eu sei para vocês, né, que vão posteriormente assistir, tá certo? Que estão assistindo esse canal. Muitíssimo obrigada, professor Marcelo. Realmente a gente tem muito carinho pelo senhor, né? Tive a oportunidade de ser sua aluna de Direito Civil aí na Unifor. Guardo várias lembranças muito agradáveis, viu? Muito obrigada. Hoje o nosso tema é Federalismo Brasileiro e os desafios para o século XXI. Inicialmente, gostaríamos de perguntar ao professor Marcelo o que é federalismo. Bom, Joyce, o federalismo, na verdade, é uma forma de organização do Estado, né? Em que você pode, né, caracterizar por uma desconcentração político-administrativa do poder. Então, antigamente, os estados, né, e quando eu falo estado, eu estou falando de uma nação politicamente organizada, ou seja, digamos assim, os países, tá, e não estado no sentido de unidade da federação. Os estados, eles tinham aquela forma unitária, né? Os estados, eles todos eles tinham o poder concentrado nas mãos de uma só fonte, né, de onde saía o poder administrativo e político. Tá? E aí o federalismo surgiu em contraposição a esse unitarismo dos estados, tá? com a ideia, com a proposta de desconcentrar, de descentralizar esse poder em unidades menores, né? Com o objetivo princípio, na sua origem, de subdividir esse poder, de fracionar esse poder para ficar mais próximo aos cidadãos, né? Perfeitamente, professor, muito obrigada. E para os alunos, né, que estão nos assistindo, é bem importante pontuar essa diferença, né, entre Estado federado e Estado unitário, né, que exatamente é o contraponto aí que o senhor bem colocou. Muito obrigada. E também gostaríamos de saber, professor Marcelo, por que alguns países optaram pelo sistema da federação? Bom, Joyce, hoje em dia, tá, nós temos contabilizados no mundo, tá, na faixa de 26, 27 estados que possuem essa forma federativa, tá? E aí você pode me perguntar, por que é que esse número não é um número preciso? Haja vista que você pode chegar para um país e dizer, olha, a sua forma de organização, você é uma federação ou você é um estado unitário, né? A questão é que tem alguns países, como, por exemplo, a Espanha e, por exemplo, a Itália, que existe um grau de descentralização tão grande que para alguns autores e para alguns órgãos internacionais consideram, por exemplo, esses países, principalmente a Espanha, como uma federação. No entanto, a Espanha, na sua essência, no sentido formal, seria um Estado unitário ainda.
apenas com alto poder de descentralização nas regiões, né? Ou seja, onde há a característica aí do chamado regionalismo. Então, você pode ver, por exemplo, que na Espanha é muito comum você ter determinadas regiões da Andaluzia, né, a região da Galícia, tá? E a Espanha, assim, nós podemos citar aqui como exemplo, tá? Que há, inclusive, uma forte tendência a uma secessão, né? O País Basco, aquela região da Catalunha que vive num litígio constante, tá? Para se separar, digamos assim, do restante do Estado espanhol. Então, isso aí, de certo modo, por mais que o governo espanhol ele forneça autonomia para essas regiões, algumas dessas regiões, elas mesmo assim ficam insatisfeitas e querem realmente se separar e se transformar em outros estados. Porém, tá? Diante da sua pergunta inicial, o que é que faz, por exemplo, um país se tornar uma federação? Na verdade, a ideia o primeiro país que se tornou, né, uma federação foram os Estados Unidos da América. A independência americana foi em 1776, mas passado esse tempo, né, em que os Estados Unidos deixaram de ser colônia da Inglaterra, tá? Eles resolveram, primeiro, eles tinham um território enorme, muito vasto, existiam questões aí que envolviam desde brigas entre o norte e o sul, por questões, às vezes, até mesmo raciais, né? Questões de autonomia, né? Divergências políticas. Então, houve essa ideia de conceder uma certa autonomia àquelas unidades que antigamente eram as províncias americanas. Então, nós tínhamos, na época, nos Estados Unidos da América, 13 colônias inglesas, que com o movimento de independência americana, elas se tornaram 13 colônias autônomas, né? E aí, cada qual estava tendo uma espécie de uma autorregência, sendo que eles resolveram, logo após a independência, formar um pacto, que foi o chamado Pacto da Filadélfia. Então, não é à toa que o nome Estados Unidos da América foi exatamente essa união de estados, tá certo? Que deram origem a um novo país, que foram exatamente os Estados Unidos da América. Aí, diante disso, Joyce, o que é que a gente pode observar, né? Apesar de eu estar falando assim de uma maneira muito, talvez muito fácil, né? A gente sabe que esse movimento, desde a independência até a concretização dos Estados Unidos como um país federado, nós tivemos muitas guerras assim internas, né? Lutas internas, né? Por quê? Porque eles estavam pensando na seguinte forma: poxa, se eu estou me separando da Inglaterra para me tornar independente, então eu sou uma colônia independente. Mas no momento em que eu estou, né, estão querendo me unir às demais colônias sob a regência de um novo governo, será que eu não estou trocando 6 por meia dúzia? Porque, digamos, eu sou da província de Virgínia. Aí eu sou uma província autônoma que me tornei independente com as outras 12 dos ingleses. Mas e essa ideia de agora nós nos unirmos e formarmos um outro país? Será que eu estou agora que eu me tornei independente, eu vou me tornar dependente de um governo central americano, dos Estados Unidos, desse país que eles estavam querendo se formar, né? Então, por isso que houve uma certa resistência. Algumas aceitaram, outras não. Então, esse pacto foi exatamente essa aliança, né? O termo federalismo vem do latim fedus, que significa aliança, acordo. Então, houve esse pacto, e uma das características exatamente do federalismo é a impossibilidade de secessão. Ou seja, quando você está diante de um Estado, né, sob digamos assim, a estrutura federativa, você não pode, né, as unidades autônomas, que no caso seriam os Estados-membros, pedirem para sair, né? A não ser que seja mediante um processo revolucionário, mediante um processo de luta, de conflito, de guerra civil, por exemplo. Mas, em tese, por exemplo, hoje você não pode ter
nos Estados Unidos da América, o estado da Flórida, o estado do Havaí, ou o estado do Arizona, dizendo, olha, eu quero sair e quero me tornar um país independente. Assim como também no caso brasileiro, né, que nós copiamos praticamente o modelo americano, né, nós não temos como um estado, uma unidade da federação, como o Rio Grande do Sul, ou como São Paulo, ou como Ceará, ou como Mato Grosso, ou qualquer outro estado, né, querer sair da Federação Brasileira e se tornar um país autônomo, digamos assim. Né? Eu faço essa comparação do Brasil com os Estados Unidos, apesar de que na gênese, na origem, tá, a forma com que os dois países surgiram como federação foram diferentes. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tinha as províncias que elas já eram autônomas e elas se uniram para formar um país, os Estados Unidos. No Brasil foi o contrário. Nós já tínhamos as províncias na época do Império, tá? E que logo após a proclamação da República, houve, né, em 1891, a criação do Brasil como uma federação em que as províncias se transformaram em estados-membros, tá certo? E aí foi concedido uma certa autonomia para cada estado, onde cada um pôde, por exemplo, elaborar a sua própria constituição estadual, né? E aí isso aí já demonstra uma certa autonomia, muito embora, né, a gente saiba que até nos dias de hoje as constituições estaduais elas têm uma certa limitação para, digamos, para a autorregência dos estados, digamos assim, né? Porque elas têm que ficar vinculadas aos ditames da Constituição Federal. Né? Eu não posso ter normas constitucionais que vão de encontro com o que a Constituição Federal prescreva. Né? Aí, fora, eu falei para você aqui no caso do Brasil, mas eu posso citar aqui inúmeros exemplos de federações, né? Como a Suíça, como a Alemanha, como o Canadá. Então, assim, em alguns casos, a escolha por uma forma federativa é como um fator de consolidação territorial, é um fator de agregação linguística. Por exemplo, a Suíça é um país que ela tem uma área geográfica quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro, é dividida em 26 cantões, que seriam equivalentes aos estados, tá? Mas a Suíça ela possui 3 línguas oficiais e uma língua nacional, né? E mais uma língua nacional. Então, são 4 línguas, sendo dela 3 oficiais. Então, você tem o alemão, você tem o francês, você tem o italiano e você tem como línguas oficiais e mais uma língua que é o romanche, né? Que é falado por quase 1% da população. Então, você imagina, tá? Como é que você tem, digamos assim, uma estrutura de poder judiciário na Suíça, o Supremo Tribunal Federal de lá, por exemplo, nos votos, os votos que fazem parte da jurisprudência, eles vão ser publicados em qual língua? Né? Se você vai vender um produto, por exemplo, vai vender um pacote de biscoito, se você não colocar, pelo menos nas 3 línguas, você não vai, digamos assim, conquistar todo o público consumidor, porque se eu tiver com um pacote de biscoito, se tiver todo escrito, por exemplo, em alemão, uma pessoa que mora na parte francesa, por exemplo, em Genebra, ele vai dizer assim, eu não sei o que está escrito aqui. Se ele não souber alemão, eu vou comprar um biscoito que tem a língua francesa, que eu sei se o biscoito tem glúten, se é zero lactose, se o biscoito tem recheio de chocolate ou de baunilha, enfim, né? As informações daquele produto. Então, a Bélgica, por exemplo, é uma das federações mais jovens do mundo, uma federação que eu acho, salvo engano, de 92, 93, que se transformou num Estado federal, exatamente para poder evitar uma futura secessão, onde você tem uma parte do país que é representado pelos Flemish, né, que são os flamengos, e a outra parte que não corresponde à maioria da população, que fala francês. Mas o rei da Bélgica é um rei francofônico, né? Ele é francófono, no caso. Então, ele é de origem francesa e os belgas, por exemplo, dizem assim, como é que nosso representante não é
de uma origem que representa a maioria da população, porque a maioria dos belgas, das regiões belgas, não falam francês. Acho que a Bélgica, 30%, 40% do território é que fala francês, mas eles não representam a maioria. Então, eles exatamente se uniram em forma de federação para poder dar autonomia para essas unidades regionais e elas poderem ter, digamos assim, uma forma de se auto-organizar, uma certa liberdade de auto-organização de acordo com as suas peculiaridades. É mais ou menos por aí. Perfeito, professor Marcelo. É um tema muito cativante mesmo, né? Eu sou Exato. suspeita também para falar, porque eu sou professora de Direito Constitucional, é a minha paixão essas temáticas. E agora, tratando um pouquinho aqui especificamente da nossa história constitucional brasileira, como que nós poderíamos pontuar aos alunos esse surgimento do federalismo no Brasil, né? Fazendo assim um perpasse aí pelas nossas constituições brasileiras. Será que sempre fomos federação? Como seria, né? Para pontuar aqui para os alunos, por favor. Tá certo. Joyce, é o seguinte, nas minhas pesquisas, tá? As ideias de federalismo, quer dizer, de construir, de transformar, de ter o Brasil como uma federação, elas são bem antigas, elas datam do Império, né? E, digamos assim, eu cheguei a conseguir, né, através de obras, né, bastante antigas, que ainda na época da insurreição pernambucana, né, de 1817, tá, que depois nós tivemos posteriormente a Confederação do Equador em 1824, né, que foi aquele movimento que aconteceu no Nordeste brasileiro, inclusive que teve o Frei Caneca como um dos líderes, né, da Confederação. Porque esse marco histórico desde 1817, ou seja, há mais de 200 anos, né? Nós já tínhamos ideais de transformar o Brasil numa federação, tá? Agora, isso infelizmente nós não conquistamos, né? Não conseguimos de imediato. Por quê? Porque naquela época nós éramos ainda uma província, né? Na verdade, uma colônia portuguesa, e o nosso objetivo primordial era o quê? Era nos tornar libertos do domínio português. E logo após, né, a independência do Brasil, em 1822, nós tivemos a primeira Constituição de 1824, mas o Brasil ele se tornou ainda um Estado monárquico e centralizador. Então, foi algo que foi diferente de todas as ex-colônias latino-americanas. Tá? Você pode observar que, digamos, na América do Sul ou na América Latina como todo, tudo bem, eu vou tirar o México aí, mas essa região todinha foi fragmentada. Por exemplo, os países que eram do domínio espanhol foram fragmentados e transformados em vários países. A Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, né? E o Brasil, que tinha domínio português, tá? O imperador, ele conseguiu manter a unidade e a integridade territorial. Então, o objetivo do Império na época, né, do Império brasileiro ali, era que não houvesse a mesma fragmentação que aconteceu com as ex-colônias hispânicas, né? Então, o Brasil se dividiu, se separou de Portugal, mas ele manteve a sua unidade territorial, né? Então, assim, as fronteiras do Brasil, na verdade, elas até aumentaram, porque posteriormente nós conquistamos, por exemplo, até o território do Acre, naquela luta, né, naquele conflito com os bolivianos. E você há de convir que não é muito comum, quando um país está numa luta pela independência, ele manter a sua área geográfica, a sua área territorial. Geralmente há uma fragmentação, né? Na Iugoslávia é um exemplo disso, que teve aquela história da Sérvia, Montenegro, né? A Croácia. Então, houve toda uma fragmentação territorial quando você luta por independência. No caso do Brasil, nós fizemos foi manter e depois aumentar território. Então, tudo isso, Joyce, eu posso dizer que foi um fator, por um lado, negativo para a conquista imediata do federalismo. Mas, se você disser que o Império Brasileiro foi muito
foi vitorioso, já que aquilo era o seu objetivo principal, era. Então, houve uma concentração do poder nas mãos do imperador, né? Capital do império ali, Rio de Janeiro. Então, todo o que emanava de poder, de ordem, vinha do governo central ali do Império Brasileiro, do imperador, e aí principalmente Dom Pedro II, porque Dom Pedro I ele reinou durante pouco tempo, né? Então, o Império Brasileiro ele foi muito exitoso nas suas propostas, nos seus propósitos. Tá? Isso aí eu assim, louvo o Império Brasileiro por isso. Agora, isso custou muito caro para a questão da descentralização brasileira. Então, as pessoas às vezes questionam assim, o Brasil nunca vai ser uma federação como os Estados Unidos. Não, realmente não vai. Mas a gente não precisa ser uma federação como os Estados Unidos, assim como também a Suíça é um modelo de federação, mas que não é muito igual aos Estados Unidos. Então, cada país, tá certo? Eu cheguei a uma conclusão que a gente não pode querer, tá certo? Utilizar como um modelo-chave, porque a federação, por exemplo, americana, o propósito dele, a forma como ela foi criada, data do século XVIII. Tá? Nós nos tornamos uma federação já no século XX, né? Ou melhor, finalzinho do século XIX, já para o século XX, que foi em 1891. Então, foi já no final, no apagar das luzes do século XIX, beirando o século XX. Então, são formas diferentes, são pessoas diferentes, são costumes diferentes. Aí tem toda uma questão de religião, tem questão que envolve a língua, como eu exemplifiquei, tem a questão cultural, né? Então, lá na Espanha, é uma questão também econômica, mas também cultural, pelas quais a Catalunha quer, no caso, se separar da Espanha. A Espanha é praticamente uma federação, né, como eu já expliquei, mas eles mantêm ali o governo, né, espanhol, eles tentam manter aquela unidade, aquela integridade territorial sob duras penas. Né? Super interessante mesmo esses detalhes que o senhor contou, professor Marcelo, porque às vezes o aluno ele pensa que esse tema é estritamente jurídico, né? E é muito mais do Uhum. que isso, envolve esse aspecto cultural, econômico, e também alguns têm Exatamente. a falsa impressão de que as ideias federalistas teriam surgido a posteriori à Constituição de 1824, e não é exatamente assim, né? O Exato, foi bem antes. reconhecimento foi só a partir de 1891. Mas gostei muito que o Exato. senhor pontuou esse detalhe, né? E que da nossa história constitucional mesmo, nós só tivemos essa primeira Constituição, em termos formais, né? Que foi do formato unitário. E as demais todas foram federalistas, né? Muito interessante. Exato, desde 91, né, nós vamos, no ano que vem, em 2021, nós vamos completar, no caso, acho que 130 anos de federação. Né? Então, o Brasil ele é uma das federações mais antigas do mundo, tá certo? Agora, claro que nós temos problemas bem peculiares, como, por exemplo, a própria dimensão territorial, tá? O fato da gente ter herdado esse legado de um país enorme, de dimensões continentais, é um fator que, por um lado, nos beneficia, mas, por outro lado, ele nos dá nos causa um ônus muito grande. Por quê? Porque você imagina, né, em pleno Império Brasileiro, como é que o imperador tinha condições de saber quais eram as necessidades das províncias, né? Se eu estava precisando construir alguma coisa, se eu precisava verba, por exemplo, para combater as calamidades públicas, porque nós já tínhamos as secas, nós já tínhamos as enchentes na região amazônica ou às vezes na região sul, né? Então, era difícil você ter o chefe do executivo na época, que seria o imperador, tá? Tendo conhecimento de tudo o que acontecia. Né? Então, a gente tem que lembrar que não existia internet, não existia telefone, não existia a comunicação, né? Demorava a chegar
né, em todo o território nacional. Tá? Então, por exemplo, né, eu não sei se chega a ser uma coincidência, mas boa parte dos países que têm uma grande dimensão territorial, eles são organizados na forma de federação. Os Estados Unidos, o Canadá, o México, a Argentina, a própria Rússia, a Austrália. Então, nós vemos aí grandes países, grandes extensões de terra, que exatamente, não sei se por coincidência ou não, mas eles resolveram desconcentrar o poder, né, atribuindo exatamente para os Estados-membros, ou para as províncias, ou para os cantões. Né? Agora, também existem países pequenos como a Áustria, como a Suíça, que também resolveram descentralizar mais ainda. Aí você tem um modelo bem local para atender essas necessidades locais, né, de cada região ali, e assim torna-se mais democrático, porque as pessoas ficam com mais acesso. Então, você tem aqui, por exemplo, no Brasil, você tem um federalismo tridimensional. Nós temos o poder da União, o poder dos Estados-membros e o poder municipal. Então, nós temos, inclusive na nossa Constituição, né, as atribuições da União, o que é que compete à União, o que é que compete aos estados, o que é que compete aos municípios. Nós sabemos o que é que compete privativamente à União, ou seja, somente a União pode legislar sobre, né, e tem lá os dispositivos lá dos artigos, a salvo engano, 21 da Constituição, a competência dos estados. E nós temos alguns dispositivos que tratam da chamada competência comum, que compete, por exemplo, a União, Estado, município, zelar a cultura, a questão da educação, a questão da saúde. Né? Então, são competências comuns que são previstas na nossa Constituição Federal. Certo, maravilha, professor. E já falando assim um pouquinho do passado, né, das dificuldades que foram para a administração ali do federalismo naquele período, e agora puxando um pouquinho para os nossos dias, né? Quais problemas têm sido assim, então, nesse tocante ao federalismo brasileiro no momento? Olha, Joyce, realmente nós tivemos, né, alguns avanços e alguns retrocessos na medida em que cada uma das constituições durante a República, elas mudavam. Né? Então, por exemplo, a Constituição de 1946, que ela é conhecida como Constituição Redemocratizadora. Por quê? Porque nós viemos da Constituição de 37, que tem aquele apelido, né, de Constituição Polaca. Né? E aí, por conta dessas idas e vindas, uma espécie de um efeito sanfona, né? Porque logo depois, em 67, foi logo após o golpe militar, né, de 64. Então, nós tivemos movimentos, digamos, de idas e vindas, e que o nosso federalismo ele avançou e retrocedeu em determinados aspectos. Tá? Então, hoje, nós temos uma Constituição democrática, né? Nós temos uma das constituições mais democráticas do mundo. Tá? Existem pessoas que ficam querendo que nós tivéssemos uma outra Constituição, mas eu acho extremamente perigoso o atual momento, a atual conjuntura. Né? É melhor nós ficarmos com determinadas emendas constitucionais, porque eu tenho medo de alguns dos nossos direitos fundamentais serem castrados, né? Ou cortados, digamos assim. Então, o que nós precisamos é o quê? É dinamizar, tá certo? A estrutura federativa brasileira. E existe, Joyce, assim, a grande maioria das pessoas, dos pesquisadores na área, criticam realmente o federalismo brasileiro como se ele fosse, né, por exemplo, o grande Paulo Bonavides, que é um grande teórico do direito constitucional, ele diz que já nasceu enfermo, numa das obras dele, já nasceu enfermo e cresceu raquítico. Né? E ele tem razão. Porém, né, alguns são pessimistas de dizer que nós não somos uma federação, nós somos uma falsa federação. É claro que já eu sou um pouco mais otimista. Tá? Eu acho que nós temos até uma federação, de certo modo, razoável pelo tempo de federalismo que nós temos, apesar de ser muito tempo, mas pelo nosso histórico. Nós fomos 67 anos, vivenciamos um poder monárquico e centralizador. Então, nós tivemos uma centralização muito intensa
tá? De modo que não deu tempo para o nosso federalismo ser oxigenado, né? Se oxigenar, né? Respirar um pouco. Porém, o artigo, por exemplo, 23 da Constituição Federal, ele trata exatamente da competência comum, né? E essa questão de você conferir uma competência comum, você está exatamente atribuindo funções que podem ser desenvolvidas não só pela União, como pelos Estados-membros e pelos municípios, né? Nas mais diversos setores, na questão ambiental, na questão da saúde, na questão da cultura, na questão da educação, né? É o que nós podemos dizer, né, que é o chamado federalismo cooperativo, ou seja, em que há regras de cooperação entre as unidades da federação. Agora, infelizmente, aí é uma questão menos da estrutura constitucional e mais da estrutura política, tá certo? Dos nossos políticos, né? Da nossa estrutura de poder, principalmente aí falando do executivo. Porque você pode observar, já que nós estamos ainda vivenciando, né, um período de pandemia, quantos entraves nós tivemos entre o governo federal e os governos estaduais? Tá? O governo de determinados estados proibindo a locomoção de veículos entre cidades para poder preservar, digamos assim, a saúde das pessoas, né? Então, olha, não vai circular ônibus entre os municípios, digamos, no estado de São Paulo, ou no estado de Minas Gerais, num estado qualquer. E o governo federal dizendo assim, não, pode circular porque quem manda sou eu. Sendo que é aquela história, cada um querendo dizer que você não tem autonomia para isso, você não tem autonomia para aquilo. Ah, quem tem, digamos assim, poder para regulamentar sobre estradas e tudo, é o governo federal. Ok, mas isso aí é criação de rodovias, não sei o que, a circulação, isso é do governo federal, mas eu não estou falando de circulação, eu não estou falando do deslocamento, né? Eu estou falando de uma questão chamada saúde. O fato de um estado ou de um município regrar, por exemplo, o trânsito e o transporte de pessoas, o trânsito de veículos, tá certo? Isso aí não é para preservar o quê? Um bem maior que é a saúde das pessoas. E se você observar a saúde, tá? É algo que está previsto tanto aos municípios, quanto aos Estados-membros, quanto à União. Então, existem questões, você que morou aqui em Fortaleza, né? Existem questões que envolvem, por exemplo, os estados, a União e o município em matéria, por exemplo, ambiental. Tá? Por exemplo, o poder público federal tem uma ação judicial que ele tenta tirar as barracas da Praia do Futuro, né? Por conta da localização das barracas que elas estariam em terreno de marinha. Tá? Então, o município não deseja isso porque isso vai ter uma reflexão imensa no turismo, na questão do emprego. Tá? Então, veja que é um entrave em que a União quer tirar as barracas, o município não quer. Né? Você tem problemas num parque ecológico, como o Parque Ecológico do Cocó, que é um dos maiores parques ecológicos urbanos, né, da América do Sul, tá? Onde quem é que controla esse parque? É o município, porque ele está dentro do município de Fortaleza. Ah, mas ele é fruto de um decreto estadual, então é o Estado que toma conta, né? Aí o Rio Cocó, que é o rio que banha todo esse parque ecológico, ele deságua no mar e tem a influência da maré. E para isso, por conta disso, a União também passa a ter o direito de intervir. Então, você tem questões que envolvem União, Estado e município e que, às vezes, eles não estão em harmonia, esses três entes da federação, em prol de fazer o que for melhor para as pessoas, mais benéfico. Né? Às vezes, e aí quando eu falo da questão política, dependendo, digamos, do poder político, do partido político, do pensamento daquela gestão, você pode ter inúmeros entraves. Então, infelizmente, tá, a previsão de um federalismo cooperativo existe no Brasil, mas por questões de ordem política, às vezes, essa cooperação ela não se concretiza. E outro motivo pelo qual eu posso também dizer que nós não temos, né, ainda avançado
nessa questão do federalismo cooperativo é por conta do parágrafo único do artigo 23. Porque o artigo 23 da Constituição, em seu parágrafo único, ele diz que leis complementares serão criadas, tá, para regulamentar e tratar de normas sobre a cooperação entre os entes, ou seja, União, Estado e Município. E desde que a Constituição Federal foi promulgada, apenas a Lei Complementar 140, que trata de questões ambientais, ela foi criada. Ou seja, nós estamos ainda com esse atraso, né, necessitando da criação dessas leis complementares para estabelecer as regras de cooperação entre os entes da nossa federação. Certo, muito bom, professor. E falamos um pouquinho mais assim dessa característica que é, digamos assim, da nossa certidão de nascimento estatal, né? A nossa Constituição Brasileira de 88. Logo lá no início dela, destaca que nós somos uma república federativa, né? Justamente esse tema aqui que nós estamos apontando. E o senhor já pontuou alguns detalhes sobre o nosso federalismo, de acordo com a atual Constituição, dessa questão de ser tridimensional, né? Distinguiu aí os entes da federação. Se o senhor quiser pontuar mais algum detalhe, para deixar mais claro também para os alunos essa questão de autonomia versus soberania, ou outros detalhes também correlacionados, pode ficar bem à vontade, professor. Realmente é porque, assim, quando a gente fala de soberano, né, quem é soberano é o poder do Estado, esse poder supremo de autorregência. Então, quem é soberana? A União. Tá? Por exemplo, aí tem a questão da União ser soberana, por exemplo, para poder, numa eventualidade, o presidente declarar guerra contra um outro Estado ou celebrar a paz. Né? Então, a União ela se torna soberania quando ela tem esse poder de autorregência, né? Como é o que acontece nos países da União Europeia. Eles, apesar de ter a União Europeia, é um grupo de países, mas eles têm ainda mantido a sua soberania, porque cada país pode, eventualmente, querer sair e não fazer parte mais da União Europeia, como o caso da Inglaterra, do Brexit. Né? Então, se, por exemplo, a Itália quiser sair da União Europeia, se a França quiser sair da União Europeia, é um direito deles. Eles não estão ali vinculados, tanto é que eles não são ali uma federação. Eles estão mais assemelhados a uma confederação, né? Mas ali não são uma federação. Agora, no caso brasileiro, né, existe exatamente essa desconcentração, onde você tem toda uma estrutura de poder que foi montada, tá? Que no início era como nos moldes americanos, de você ter o poder do federal, o poder estadual. Tá? E com a Constituição de 88, foi exatamente essa tridimensionalidade federativa que nós passamos a ter o poder municipal. Então, antigamente, né, então essa autonomia, por exemplo, as verbas para os municípios, elas são garantidas pelo Fundo de Participação dos Municípios. Tá? Mas antes da Constituição de 88, as verbas iam para os estados e os estados é que repassavam para os municípios. Hoje nós temos essa autonomia, né, em que os municípios eles já recebem a verba do Fundo de Participação diretamente, sem passar pelos estados. Né? E isso foi uma coisa benéfica, por quê? Porque antigamente, se você tivesse gestores, né, se você tivesse principalmente os chefes do executivo de partidos políticos divergentes, tá certo? Eles utilizavam isso como moeda de troca, ou então como retaliação. Né? Então, por que é que eu vou dar? Né? Eu não vou mandar verba para o município tal, porque fulano de tal é meu adversário político. Então, hoje em dia, não. Os municípios eles têm as suas verbas garantidas, tá certo? Então, agora, existem inúmeras questões, Joyce, que você pode trabalhar em cima do federalismo, como, por exemplo, o federalismo fiscal. Tá? Critica-se muito porque é que os principais tributos, pelo menos os mais rentáveis, né, eles ficam a cargo da União. Você pode ver, o imposto de renda fica para a União, o IPI fica para a União. O que é que sobra para os municípios? O IPTU,
né? Para o Estado, você tem o ICMS. Então, existem estudiosos, não é muito a minha área, mas existem estudiosos somente para trabalhar em cima dessa questão do federalismo fiscal, para trabalhar essa questão da arrecadação dos entes da federação, que eles acham, de certo modo, desigual. Tá? E aí eu queria aproveitar também para dizer, né, que nós temos, né, é uma realidade, nós temos uma desigualdade social e regional muito grande no nosso país. Tá? Essas desigualdades, elas têm sido combatidas desde a época de Getúlio Vargas, em 1937, quando começou-se a criar determinados programas, tá certo? De desenvolvimento local e regional. Tá? E isso se intensificou, principalmente nos anos 50, com a criação, por exemplo, da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, da SUDAM, né, para o desenvolvimento da Amazônia. E aí tem pessoas que acham o seguinte, a distribuição de verbas é muito desigual, porque o meu estado ele arrecada mais, porque é que eu tenho que tirar a verba do meu estado para dar para outro, mais pobre. Né? Mas exatamente essa visão é uma visão muito egoísta, tá? E se a gente não tiver exatamente essa homogeneização, a gente não tiver uma redução dessas desigualdades, a coisa vai piorar, tá certo? E a gente sabe que, por exemplo, alguns estados da Amazônia, por conta da preservação da floresta, eu não posso, por exemplo, querer que o Acre, eu não posso querer que Roraima seja um grande parque industrial, eu não posso ali estar construindo estradas, eu não posso estar desmatando. Então, como é que eu posso, né? Mas eu não estou querendo transformar aquilo ali numa zona industrial, mas o desenvolvimento que a gente fala é você ter políticas de bem-estar social, tá certo? Para todo mundo. Então, você melhorar o índice de desenvolvimento humano daquela região. Então, você não precisa morar num grande capital estadual como São Paulo ou Rio de Janeiro, tá certo? Quando você pode ter a mesma qualidade de vida numa cidade do interior de Minas Gerais, você pode ter no interior de Sergipe, onde você pode ter a criança na escola, a criança com atendimento médico, a criança com atendimento em todos os setores, né? Principalmente a saúde e a educação, que eu considero muito relevante, e aí você tem um alto desenvolvimento humano, e aí não importa onde é que aquela criança estuda, se é numa cidade do interior do Piauí, se é numa cidade do interior de Santa Catarina, você vai ter o desenvolvimento humano daquela pessoa, independente dela estar numa cidade grande, numa cidade pequena. Né? Mas eu quero, inclusive, lembrar que, por exemplo, nos anos 2000, 2001, mais ou menos, os alemães da região que compreendia a Alemanha Ocidental, eles estavam exatamente insatisfeitos. Por quê? Porque a boa parte das verbas do arrecadado do governo alemão vinha da região da Alemanha Ocidental, e o governo estava utilizando essas verbas para desenvolver aquelas partes da Alemanha que compreendia a antiga Alemanha Oriental, né? E o governo, as pessoas estavam ficando insatisfeitas. Quer dizer que a gente aqui trabalha, as nossas indústrias ficam aqui e o dinheiro está indo para lá, mas foi exatamente para diminuir esse desnível, e depois os alemães eles se convenceram que era a melhor coisa. Se eu tenho, por exemplo, eu comparo, digamos assim, com o corpo humano. Se eu tenho um braço que está em perfeito estado e outro braço que está debilitado por conta de uma lesão, eu tenho que me dedicar um pouco mais a esse braço que está lesionado, para que esse braço possa ficar em plenas condições de funcionamento, porque senão eu vou ficar eternamente sobrecarregando só o outro. No momento em que eu ajudar e ficar me dedicando mais, botando remédio mais, tá entendendo? Dando uma atenção maior ao braço debilitado, esse braço vai ficar em boas condições, iguais a esse daqui, e aí eu vou poder exercer no mesmo patamar de igualdade. Eu não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio. Sim, então, professor. As pessoas às vezes criticam de repasse de verbas. Nós temos que realmente incentivar e incrementar o desenvolvimento das regiões menores, tá?
Agora, e outra coisa, né? Se você também lembrar, porque isso existe, né? A gente sabe que existe um certo preconceito, principalmente dos estados do Sudeste, tá? Em relação aos outros estados, por quê? Porque ali é um centro industrial, no Rio, São Paulo, Minas, um grande polo industrial e um polo de aquisição de riquezas, que gera riqueza, tá? Mas a gente também não pode esquecer que no século XVI, no século XVII, boa parte, né, nesse período do Nordeste açucareiro, Pernambuco, por exemplo, ele sustentou boa parte do Brasil, né, com toda, né, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura do algodão, né? Então, nós fornecemos muita verba para determinadas partes. Quer dizer, o Nordeste chegou a, de certo modo, dar toda parte dos seus recursos que eram destinados para outras províncias do Sul, né? Hoje, agora, a gente está no caminho inverso. E nós temos determinados problemas sociais. Agora, nós estamos vencendo por conta da tecnologia, né? Você vê hoje a transposição das águas do São Francisco, você vê hoje um estado como o meu, o Ceará, sendo o maior ou um dos maiores produtores de rosas do Brasil. E quem diria que um estado seco, né, um estado com clima árido, fosse produtor de rosas? Quem diria que um estado como Pernambuco fosse um dos maiores exportadores de frutas do Brasil? Melão, melancia, banana, né, e outras uvas, né, produção inclusive de vinho. Quer dizer, que a uva é uma fruta mais típica de regiões que tem a questão da aridez, mas ela também precisa de um pouco de frio. Mas hoje você tem, tá certo, toda uma produção de uva na região do Vale do São Francisco. Então, realmente é uma coisa de se impressionar um certo desenvolvimento que nós já tivemos. Excelente, professor Marcelo. Essa ilustração aí do braço foi formidável, porque como o nosso canal aqui, além de abranger os nossos acadêmicos de direito, né, nós temos o público em geral, né? O nosso canal é aberto ao público. Então foi uma forma muito fácil, muito simples, né, de explicar algo que é em si mesmo técnico, né, acadêmico aí sobre o federalismo, essas verbas, esses repasses, né, fortalecer outras regiões. Gostei muito aí, professor, desse recurso aí visual que o senhor nos apresentou, né? Ficou bem bacana. E também, professor, assim, diante do que já falamos um pouquinho do passado, o nosso, né, registro histórico brasileiro, até de outros países, um pouco do momento atual. E gostaríamos de saber, em termos de projeção para o futuro, sobre o nosso federalismo brasileiro, quais seriam as suas impressões desse futuro? Olha, Joyce, eu acredito que precisamos primeiro de vontade política, tá certo? Acredito que, conforme eu falei, o artigo 23 da Constituição, porque assim, a forma federativa de Estado, a gente sabe que isso é cláusula pétrea, né? Enganchei aqui, cláusula pétrea, lá prevista no artigo 60, salvo engano, da Constituição, né, em que a forma federativa de Estado não pode ser abolida, não pode ser mexida. Porém, né, qual seria a válvula de escape que eu aponto? É exatamente o federalismo cooperativo. Por quê? Porque no momento em que nós temos essas matérias todas que estão elencadas no artigo 23 da Constituição e o legislador constituinte faz a previsão da existência de leis complementares, então falta uma vontade política, alguém com ações para fazer a propositura dessas leis complementares que estão ainda passíveis de serem criadas, tá? E aí é uma maneira de você diminuir exatamente esse alto grau de concentração de poder que nós ainda temos da União e um pouco, né, o pouco de poder que é conferido aos estados e aos municípios. Então, se você disser assim, nós temos ferramentas, sem afrontar o artigo 60, sem afrontar o Pacto Federativo, tá? Já existe a previsão constitucional, que na minha opinião é o mais importante, tá certo? E
infelizmente está faltando a vontade política de algum legislador, de deputado, de senadores, de tocar isso para frente para colocar, né, e incrementar, através dessas leis complementares, as matérias de competência comum para esses entes, e assim nós teríamos assim um maior equilíbrio entre os entes da federação, porque, na verdade, o que se procura digamos, a federação que as pessoas procuram, o sonho de consumo, é você conferir cada vez mais poder às unidades menores e a União ficar com uma quantidade mínima de poderes, né? E você conferir competências para os estados e para os municípios. Então, no Brasil ainda existe uma concentração muito grande, mas por todos esses fatores que eu já expliquei, por fatores históricos, né, por fatores legais, mas existe, na minha opinião, uma válvula de escape aí, uma brecha, né, totalmente legal, totalmente constitucional, para você promover, tá certo, um federalismo mais igualitário, né, mais vanguardista para os moldes brasileiros, e a gente, digamos assim, deixar de ser essa falsa federação que alguns autores dizem, e nós tornamos realmente uma verdadeira federação. Maravilha, professor. Foi uma verdadeira aula aqui de federalismo, né? Ficamos muito felizes, muito satisfeitos. Muito obrigada. E para nós finalizarmos, se o senhor quiser deixar aqui alguma mensagem aos acadêmicos durante esse período da pandemia, como que vocês estão lidando aí em Fortaleza, né? Eu já estou um tempinho fora do estado, mas pode ficar à vontade de falar aí como o senhor achar legal. Tá certo. Não, primeiramente eu quero agradecer a você, tá? Agradecer a todos que porventura venham assistir essa aula, essa conversa que nós tivemos aqui no canal aí do YouTube, né? Mas dizer que realmente esse período de pandemia, eu costumo comparar, o Joyce, que nós estamos vivendo numa situação equivalente a uma guerra, né? Sendo que nós não vivenciamos a guerra, talvez nossos pais não vivenciaram, mas os nossos avós, eles podem ter vivenciado um momento de guerra, apesar do Brasil não ter sofrido de uma maneira direta as consequências de uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, né? Em que há uma destruição patrimonial, que não é o que está acontecendo agora, né? Mas, na verdade, nós estamos correndo risco de morte, né? Então, na guerra, as pessoas, pelo menos, tinham o direito de se abraçar, de ficar em suas casas, né? Ali, umas com as outras, unidas, né? E aqui, nesse período de pandemia, as famílias estão dispersas, né? Eu passei meses sem ver meus irmãos, tá certo? Fiquei morando aqui com minha mãe para dar uma assistência, né? Mas só depois de quase 5 meses foi que minhas irmãs voltaram a vir aqui, estão vindo aqui, mas na utilização de máscara. Então, assim, é uma situação desconfortável, é uma situação que ninguém esperava, tá? E que o que a gente pode ter, e eu vou utilizar uma palavra que tem sido muito utilizada na Europa, é a chamada resiliência, é a capacidade de se adaptar e de se conformar, tá certo? E de tentar se superar diante de adversidades, né? Então, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo. A gente não sabe quanto tempo isso vai ficar ainda, né? Se a gente comparar com a gripe espanhola, foi mais ou menos 2 anos, de 1918 a 1920, né? E foram milhões de mortos. Então, exatamente no espaço de 100 anos depois, surgiu o Covid-19, em 2019, mas nós já estamos aqui em 2020. A gente não sabe se vai se prorrogar, né, se vai se alastrar até 2021, mas vamos esperar que tenhamos uma vacina. Mas, assim, o meu aviso, principalmente para os acadêmicos, para os estudantes, é que tentem se acostumar com esse novo normal. Não adianta eu cancelar, parar de estudar, eu vou suspender meu curso da universidade até o fim da pandemia. Você está, na verdade, primeiro, atrasando sua vida, né? Porque, enquanto isso, seu colega, seu vizinho, ele está
se adaptando e, na verdade, em cima das adversidades, nós temos exatamente que enfrentar essas adversidades. Como? Por diversas formas, pelos meios que os recursos tecnológicos permitem. Por exemplo, eu estou, nesse semestre, com 5 turmas, né, felizmente lotadas de alunos, as 5 turmas lotadas. Eu estou com mais alunos do que eu tinha semestre passado, que a matrícula não se esperava pandemia, né? Então, todos assistindo aula virtualmente, trabalhos, provas, atividades, sempre dentro do mundo virtual. Isso é uma coisa que pode, depois que acabar a pandemia, ainda permanecer? Pode. Né? Pode ser que, na verdade, algumas turmas fiquem funcionando de modo remoto, pode ser que outras não, pode ser que a coisa volte ao que era antes, mas sempre vai ter alguma mudança e a gente tem que trabalhar em cima dessa questão de superação, né? As pessoas passaram a ter uma nova visão de vida, né? De uma vida mais simples, uma vida com menos, com coisas que até então achávamos que eram comuns, hoje passa a ser uma coisa totalmente supérflua, né? Supérflua, e por aí vai. Eu acho que fica a minha mensagem para a gente ter resiliência e tentar enfrentar a nossa vida com essa nova realidade. Muito obrigada, professor Marcelo. Foram realmente palavras de muito carinho aqui para os alunos, né? E com certeza é essa a ideia mesmo, né? E deixar aqui de novo registrado os meus agradecimentos do meu esposo, o Bruno, por você ter aceitado o nosso convite e que o senhor possa enviar aos demais professores aí, meus ex-professores, né, da querida Unifor, onde eu me formei, enviar um forte abraço, né? Se hoje eu também sou professora, é porque vocês me ensinaram, além, né, do direito, me ensinaram também a ser professora, a amar a docência. Então, para mim é uma grande satisfação, né? A gente está aqui hoje reunido e eu poder bater esse papo com o meu ex-professor, né? Que é um grande mestre aí que a Unifor tem, sem dúvida. Muito obrigado, Joyce. E também, para mim, né, é uma satisfação, né, ter você. Né? Acho que a maior satisfação do professor é ver os seus alunos um dia brilhando. Né? Então, hoje eu tenho ex-alunos que são juízes, que são promotores, que são delegados, que são atualmente colegas professores, né? E você que não está mais morando no nosso estado, mas está aí num estado tão querido que eu conheço, Mato Grosso do Sul, né? Já estive aí em Campo Grande, já estive em Corumbá, né? Já deu para dar uma visitada aí na região aí do Pantanal, né? Ver um pouco, né? Da fauna e da flora aí do seu estado, e que realmente é uma satisfação imensa, né? Estar aqui em contato com você e mandando meu abraço para o Bruno, seu marido, tá certo? Dizer que estou à disposição de vocês para eventuais conversas como as que nós tivemos hoje. Ok, professor. Novamente, muito obrigada. Um forte abraço, que a sua família fique toda aí com Deus, em paz, tudo bem, viu? Muito obrigado, saúde para todos nós, um grande abraço. Obrigado, Tchau, Joyce. tchau. Tchau.